a questão da CPI das Bets, né? Eu queria ouvir vocês. Virgínia! Exatamente. Aquele circo que foi armado. Gente, só dela chegar, né, com aquele figurino, daquele moletom, meter um óculos, Chupando chegar aquele de copo canudinho Stanley. lá. Ah, gente, por favor. Sendo que ela, né, quem acompanha lá na internet sabe que não é assim, que o modus operandi dela não é isso, o figurino não é esse, não é nada disso. E aí, quando ela chega, já dando tchau para as pessoas, depois as pessoas querendo selfie, aquele Cleitinho, aliás, gente, uma pessoa com esse perfil desse Cleitinho ser senador é de entristecer. De chorar. Entendeu? Exatamente. E aí, fazendo selfie com ela e tal, até a Soraya Tronic, que geralmente chega lá e joga duro, né? Ela passou em cima da Soraya Tronic que nem um trator, entendeu? Né? Tem gente falando, Soraya macetou. Não macetou nada. Basta assistir para você ver que não macetou nada. Entendeu? A menina tem uma hora que até grosseria com ela fez e tal. E a Luana Piovani, né? Essa é maravilhosa. A Luana Piovani, que acabou com ela, acabou com tudo. Inclusive, viu, a Luana Piovani, eu vou até pedir para Gabriel. Gabi, veja aí, por favor, no nosso Instagram, que eu fiz uma postagem da Luana Piovani, viu? É uma das últimas, só para colocar aí na tela o que ela falou para eu ler, e aí eu quero ouvir vocês sobre isso tudo, sobre o circo da CPI, essa Virgínia e tudo mais, e a reação da Luana Piovani, viu? Tá no nosso Instagram, eu postei hoje, inclusive, né? Aí, ó. Vamos lá, olha eu vou lá. ler por aqui, ó, por aqui é mais fácil, ó. Eu fico com ódio quando nos tratam como otários. Essa excomungada, é a Virgínia, né? Falando em Deus, que o karma da desgraça que ela vende inunde a vida dela. Eu postei isso, gente, porque eu acho, me desculpe quem achou que a Luana Piovani foi dura, eu concordo em gênero, número e grau com a Luana Piovani. Essa coisa das bets é uma coisa nociva, é uma coisa podre, é uma coisa bizarra, e a pessoa ganhar 50 milhões de cara, como foi dito na Piauí que ela ganhou, para fazer gente se acabar, se desgraçar na vida, entendeu? Gente pobre se acabar, e a pessoa que já é rica ficar mais milionária ainda do que é, e chegar lá com aquele visualzinho, com aquela roupinha, com aquela coisa que a gente sabe que foi tudo preparado para estar ali. Me falta até adjetivo, gente, né? Então, eu fiz essa postagem e não, pasme, teve gente comentando, eu fiz essa postagem hoje, teve gente lá na Folha comentando, mas ela fala em ódio, não sei o que e tal. Gente, pelo amor de Deus, peraí, né? Por favor, né? Estamos falando de humanos, não? Tudo tem limite, né? O que essa Virgínia faz e outras pessoas como ela é o absurdo dos absurdos. Ué, né? Não pode Então, ter ódio? eu já estou aqui falando e eu quero ouvir vocês, tá? Sim. Eu vou falar muito da minha... desculpa, Eu quero falar muito de uma área até que diz respeito não só ao meu livro, mas ao meu objeto de estudo, que é um pouco de tendências de futuro, né? De como vai ficar a sociedade. Assim, eu estou vendo a Rose aqui falando tudo, gente, tem estratégia. E agora que eu sei que eu posso falar palavrão, porque eu sou uma pessoa que eu nasci desbocada, é horrível, defeito meu, mas assim, quanto mais escrota a pessoa, mais estratégia ela tem nas redes sociais. É impressionante. Sim. E eu falo muito isso, assim, me preocupa muito o domínio de pessoas sem escrúpulo nenhum na internet, porque sabem usar muito bem. A esquerda tem que voar para entender como é que se usa, para entender as redes sociais. Porque enquanto ela não entender perfeitamente, a gente vai ver o Nicolas, por exemplo, nadando de braçada. Sim. Tecnicamente, tá, gente? Não estou falando de ideologia aqui, não, falando tecnicamente. Sim. Então, a Virgínia foi outra. Aquilo e é perigosíssimo. É estratégia. A blusa é estratégia, o canudinho é estratégia, sabe? O tipinho que ela fez, tudo tem um porquê. E não é um porquê só de... Não é só uma coisa de para agradar o público dela. Aquilo ali tem a ver com o algoritmo, aquilo ali tem a ver com... Aquilo ali foi tudo, sabe? É tudo muito planejado. Como o Pablo Marçal, quando falava, quando agia, tinha estratégia. Sim, sim. Estratégia de marketing digital. É impressionante. E eles falam muito bem, eles usam muito bem. E entra no subconsciente das pessoas, né? A Virgínia, quem não lembra... A Rose acabou de escrever, né? A marido dela escreveu lá.
A Rose acabou de escrever. Aquela roupinha, não sei o quê. Ficou na cabeça de todo mundo o visual da Virgínia. Não teve estratégia? Sim. Acho que hoje, Sim. hoje é muito visual. Você hoje economiza 100 palavras com imagem. A IA já está fazendo imagem, gerando a imagem do que você quer. Você descreve e ela desenha. Com erros ainda mais faz. Algumas, né? Estou falando do ChatGPT, que é o mais popular. Então, na verdade... Olha, teve uma menina, não me lembro o nome dela agora, mas está lá no Stories da Folha, que ela fez uma paródia explicando como se arrumar para ir para a CPI. Mas é muito bacana. Foi ali a Sérgia que mandou. Deixa eu só falar uma coisa, gente. Carla Mori maravilhosa. Para quem não sabe. Estouramos a meta. Carla Mori, para quem não sabe, ela é a madrinha do nosso canal e ela mora na China. Beijo, querida. Né? Então lá ela está vendo de manhã a gente, né? Nesse momento. Carla Mori, ó, boa noite, amadas. Trabalhando, mas não podia deixar de contribuir. Vejo a live depois. R$125. Bateu nossa meta lindamente maravilhosa. Carla Mori, ela é demais. Sempre mulheres salvando, né? Sempre. A Carla Mori é uma madrinha, assim, ela é especialíssima no canal da gente. Ela aparece lá no Pedro também, ela já aparece assim, sabe? Ela entende, sabe? Que a gente, o que um canal precisa para poder existir. Ela é maravilhosa demais. Obrigada, Carlinha. Um cheiro para você, especialíssimo. Mas vamos lá, vamos voltar. Eu acho assim que essas estratégias que esse povo usa, a gente tem que lutar com as armas que a gente também tiver. Então, assim, tem um cara que tentou que aquele... Vou lembrar. Deputado, vou lembrar. Ele tentou fazer alguma coisa do tipo, usar também, enfim, um cara de esquerda. Porque é muito difícil. Por exemplo, agora com a inteligência artificial é uma loucura. Eu vi esses dias um vídeo do Nicolas, onde ele entra em campo, e é sempre um vídeo bem feito, um vídeo que contamina as pessoas com aquela energia do futebol. Ele entrando com um time, aí ele bate no peito e tal, no outro lado o Lula, com roupa de time também. Então, assim, é uma manipulação. Eu queria até falar um pouquinho, não vai dar, eu sei que a gente já está estourado no tempo, mas, assim, quando eu bato na tecla que a gente precisa... Não, Bia, você vai voltar. A gente precisa ter regulação de rede social. Exatamente. A gente precisa regular a inteligência artificial, regulação, marco civil, como foi o da internet, com o meu querido Molon, que é um cara que eu conheço pessoalmente, gosto muito. Isso tem que ser... Eu adoro o Alessandro Molon, acho ele maravilhoso. Ele está fazendo muita falta, viu, de estar eu falo que é um dos políticos que eu admiro, assim, não são tantos, sim, né? Então... Ele é o genro que muitas mães gostariam de ter. É verdade. Inclusive a minha. A gente não, né? Porque nós não, né? Ninguém queria saber do amor. Então, assim, o que eu falo é que a regulação ela é muito diferente de censura. As pessoas não entendem isso. Galera, regulação é uma coisa, censura é outra. A regulação é exatamente para que a gente não tenha censura. A regulação é para garantir a liberdade. É isso que as pessoas não entendem. Com regulação, você garante a liberdade. Sem regulação, vai ter arbitrariedade o tempo todo. Sabe? Mas o problema para a extrema-direita é que, com regulação, não vai poder ter fake news, e eles vivem disso. Exato. Simples assim, né? Hoje eu vi uma deturpação de uma fala do presidente, com essa história toda, né, da repercussão da fala da Janja. Ele fala, né, então a gente estava lá pedindo por legislação e tal, e isso surtiu efeito porque o Xi Jinping lá, ele vai mandar alguém, o TikTok se pronunciou, dizendo que vai vir entender como isso é possível, né, entrar em negociações com relação a esse assunto. E aí, uma revista, um canal, né, que não vou mencionar o nome aqui, deturpa toda a fala dele, ele fala o tempo todo de regulamentação. E aí falam, então a ideia dele era sempre essa, de privar a liberdade de expressão. Cercear a liberdade de expressão. E aí não tem uma coisa interessante. A gente sabe que se não há regulamentação, tá uma terra de ninguém. Olha só, gente. Eu tenho medo, eu não sou uma profunda conhecedora do sistema chinês, então eu tenho muito medo e eu sou muito humilde. Se eu estiver errada, por favor, me corrijam agora ou me corrijam depois.
Mas eu acho, inclusive, que o Brasil é muito mais aberto que a China. A China, na verdade, ela regula e ela censura também. Ela tem algumas paredes aí, algum limitador que nós não temos. Sim. Nós somos muito mais democráticos e isso é inegável. Agora, a regulação não é antidemocrática. Isso é que eu... pelo contrário, ela é baseada na Constituição. Por exemplo, a União Europeia já fez uma regulação para IA há 1 ano, né? A partir dessa regulação, os países da União Europeia já estão criando legislação, já estão regulamentando os seus países e tal, e outros países podem se inspirar nessa marca, nessa pedra fundamental para fazer a sua própria legislação, que é protegendo o cidadão, né? Proibindo exatamente fake news, proibindo manipulação, proibindo uma coisa muito perigosa também, que é o uso do reconhecimento facial de uma maneira de controle, né? Uma maneira que não é bacana, as pessoas têm que ter liberdade. Bia, você está falando isso, você viu aquela coisa da venda da íris, que estava aí adoidado, o povo vendendo a íris? Que coisa louca! Porque a gente luta contra uma falta de educação, no sentido das pessoas não saberem das coisas, né? Então, assim, eu defendo muito isso, eu estudo isso, acho que a regulação é necessária, tanto das redes sociais, urgente, e a regulação não é censura. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase 10 de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.